Tem mais uma pergunta aqui. Lula sempre se posicionou contra Israel? Olha, eu acho que no primeiro governo dele, ele não tinha um posicionamento tão antagônico em relação a Israel como ele tem hoje. Era uma posição, obviamente, a favor de criar um Estado palestino, porque essa é uma posição brasileira já antiga, que não começou no governo dele. É, mas foi no governo dele que essas coisas começaram a aumentar. Ao mesmo tempo, o primeiro país a assinar um acordo de livre comércio com o Mercosul em 2004 foi Israel. E quem redigiu esse acordo foi Itamaraty, junto com os outros países do Mercosul. Então, por um lado, existia cooperação de tecnologia, de defesa, por outro lado, existia uma forte oposição a certas políticas de Israel. Até aí, na minha opinião, é legítimo governos discordarem de políticas de governo, mas não mas discordar da existência do Estado ou da legitimidade do Estado de se defender, visto o que aconteceu. Isso me parece que é uma amnésia histórica ou uma ideia utópica, romântica de como resolver o conflito. Então, na hora que o presidente fala o ataque do Hamas foi terrorista, mas agora precisa acabar a guerra, e o que faz com o Hamas lá? E como é que devolve os reféns? Vai voltar a ter guerra depois, se o Hamas continuar no poder. Porque foi assim que aconteceu nos últimos 30 anos. Cessar fogo, o Hamas continua no poder, passa 5 anos, nova guerra, ocasionada pelo Hamas. O Hamas não está advogando por dois estados, que é o que o governo brasileiro diz advogar. Então o Hamas é contra a solução que o governo brasileiro diz ser a favor. Então qual é a solução? Deixar o Hamas no poder? Vai voltar a ter guerra, ele vai voltar a pedir cessar-fogo. Então não adianta condenar o Hamas e pedir cessar-fogo, porque quem está morrendo não são os brasileiros, são os israelenses. E, consequentemente, com a guerra que o Hamas começa, são os palestinos, os civis incluindo. Então, a única solução é o Hamas sair do poder. Se o presidente da República tem uma solução para tirar o Hamas do poder sem uma guerra, que ele diga essa solução e ele entregue uma solução e faça uma conferência de paz aqui. Mas se ele não tem uma solução, que ele deixe os israelenses resolverem isso através dos meios militares, que é o único meio de lidar com o terrorismo da forma como ele foi implementado. André, você vê que essa posição mais aflorada no governo atual, que não é a primeira gestão do governo Lula, é a terceira. Mas você acha que essa posição agora mais aflorada é numa tentativa de querer muito antagonizar o governo anterior? Pode ser também uma tentativa de antagonizar o governo anterior, pode ser o fato de que existe em Israel hoje um governo de direita e liderado pelo Netanyahu, mas com setores bastante à direita da política, do espectro político israelense, então é mais fácil para ele se opor a Israel. Se tivesse um governo de centro ou de centro-esquerda, seria mais difícil para ele nesse sentido. Há uma polarização mundial, há uma polarização nos Estados Unidos, há uma polarização em Israel, uma polarização no Brasil, há uma polarização na França, ou seja, a política nas democracias está polarizada, então acaba que virando esses temas mais mundiais, viram elementos de agendas políticas, onde você escolhe um lado, e se você escolhe um lado, o outro lado vai escolher o outro lado, e isso acaba acontecendo com inúmeras pautas. Então, Israel não deveria ser uma pauta de esquerda e direita, porque Israel protege o direito das mulheres, Israel protege pautas que a esquerda diz proteger e que a direita democrática também diz proteger. Então, deveria haver um consenso nessas pautas, né? Algo que não está acontecendo. Então, sim, eu acho que o que está acontecendo no governo brasileiro é influência de determinadas pessoas dentro do governo brasileiro, ditas assessores especiais para a política externa, por exemplo, que olham o mundo de forma completamente anacrônica. Celso Amorim, por exemplo, que assinou o prefácio do livro sobre o Hamas, escrito por um radical religioso inglês que inclusive foi tirado de posições oficiais religiosas da Inglaterra. Então, quando o Celso Amorim, que é assessor especial para a presidência, que é para a política externa, assina o prefácio de um livro que fala sobre a política externa do Hamas, que tenta normalizar o Hamas, isso antes do 7 de outubro.
E ele assinou esse prefácio antes de ser assessor, porque foi antes das eleições que ele fez esse prefácio, né? Então foi antes do Lula voltar ao poder. E no momento que ele vê o mundo de forma anacrônica, binária, ele ainda está na Guerra Fria, e ele acha que Israel é a fonte de todos os maus, e de que a Rússia é legal, e de que os Estados Unidos é o malzinho da história, a política externa brasileira fica antiquada, fica atrasada, quando na verdade tem muito mais direitos para os individuais nos Estados Unidos hoje do que na Rússia. Mas as pessoas ainda estão naquela visão da União Soviética, do socialismo de novela, do comunismo utópico, e de que os Estados Unidos é o grande imperialismo do mundo, quando a Rússia que invadiu a Ucrânia. Quer dizer, não tem sentido nenhum esse tipo de política e esse tipo de visão. Já se provou que é falso isso. Só que o governo brasileiro atual está insistindo nisso, por motivos ideológicos, não por motivos de fato, de prática, de objetivos. Aonde há mais direitos para a comunidade LGBT? Em Moscou ou em Nova York? Eu duvido alguém no governo brasileiro dizer que é em Moscou. Mas eles não querem enxergar isso. Eles preferem enxergar, não, mas a Rússia é anti-imperialista. Quando é eles que invadem países, eles que invadiram o Afeganistão, eles que invadiram a Ucrânia, eles que querem reconstruir a União Soviética com esse tipo de política. É isso.